Olá, seja bem-vindo. Este é mais um podcast da série Vida Transformada. Se você tem sido abençoado com as mensagens deste canal, convido você a ser um colaborador desta obra. Compartilhe em sua rede de contatos e inscreva-se, nos ajudando a levar a palavra de Deus à vida daqueles que precisam de Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a sabedoria de Deus. O texto de nossa reflexão é 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 e 19. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. A carta de 1 Coríntios capítulo 3 discute a ideia de maturidade espiritual e os perigos da imaturidade espiritual dentro da igreja. O apóstolo Paulo dirige-se à igreja de Corinto, que estava dividida em diferentes facções, e os exorta por sua falta de maturidade espiritual. O apóstolo enfatiza que a única maneira de construir um alicerce sólido é edificar sobre os ensinamentos de Cristo e não sobre as doutrinas do homem. Ele também os adverte contra os perigos de serem muito apegados à sabedoria mundana, argumentando que a sabedoria mundana não é o mesmo que a sabedoria piedosa e que esta é necessária para entender e interpretar os ensinamentos de Cristo. A sabedoria deste mundo não corresponde à sabedoria de Deus, que é vista na loucura do Cristo crucificado aos olhos do mundo. A igreja de Corinto se gloriava em diferentes mestres, quando Cristo é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Os mestres terrenos são simplesmente servos do Senhor para o bem do povo de Deus. O conhecimento é algo que atrai quase todas as pessoas. Temos anseio por saber, por conhecer, por aprender. É uma característica normal. O problema é quando julgamos que a sabedoria que vem do mundo, das faculdades, dos cursos, dos métodos desta era são melhores e maiores do que a que vem de Deus. Para Deus, a sabedoria que vem do mundo é loucura. É óbvio que vivendo temporariamente nesta terra, nós teremos que ter alguns conhecimentos que nos são passados por escolas, faculdades, entre outros. Mas a grande questão apresentada aqui é: não pense que você é sábio por ser bom com os conhecimentos desta terra. A Bíblia é clara em afirmar que se alguém que pensa ser sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Em outras palavras, uma pessoa só é realmente sábia quando vive de acordo com os propósitos de Deus. Todo o resto é loucura. Veio do pó e ao pó retornará. O escritor de Eclesiastes termina seu livro dizendo: leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é ênfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Uma pessoa que pensa que é sábia neste mundo, ou seja, sábia na sabedoria humana e conhecimento adquirido pela experiência, engana-se a si mesma. A sabedoria humana é insensata na área da verdade espiritual. O homem pode adquirir conhecimento em matemática, ciências, física, negócios, entre outros. Mas no que diz respeito à verdade espiritual, ele nada sabe. A sabedoria humana se torna tola e inútil em matéria de Deus, salvação e a verdade revelada pelo Espírito. A sabedoria humana não tem nenhuma maneira de descobrir e entender as coisas divinas, como vimos no podcast anterior, quando falei sobre a revelação do Espírito. Quando os cristãos começam a expressar e seguir suas próprias ideias sobre o Evangelho, eles passam a criar suas próprias interpretações sobre Deus, a Bíblia e a salvação. E o que vemos é confusão e divisão.
O primeiro passo para se tornar um cristão verdadeiramente sábio é reconhecer que sua própria sabedoria humana é loucura, um reflexo da sabedoria deste mundo que é loucura diante de Deus. É o produto do orgulho intelectual e é inimiga da revelação de Deus. No que diz respeito às coisas de Deus, os cristãos devem estar submissos totalmente sob o ensino das Escrituras e da iluminação do Espírito Santo. Só assim é que estará apto à sabedoria de Deus e realmente poderá tornar-se sábio. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito, escreveu: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Onde a palavra de Deus não é autoridade, o engano e a divisão ocorrem, pois cada um irá interpretar segundo o seu parecer e sua vontade. As pessoas não ficarão satisfeitas enquanto não expressarem sua opinião e fazer valer a sua vontade sobre tudo. O orgulho que está no coração humano e que é visto na sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Não se pode ensinar uma pessoa que acha que sabe tudo. Todo conhecimento e habilidade precisa ser submetido ao conhecimento de Cristo. A pessoa que eleva sua própria sabedoria sempre se colocará acima dos outros e como único conhecedor das verdades divinas. As ideias e filosofias humanas são totalmente inadequadas para trazer os homens para Deus e mostrar-lhes como ser salvo ou como viver. Estes sempre vão ficar aprisionados em seus próprios esquemas e irão prender outros que confiam neles. Aquele que confia no entendimento humano não consegue entender a si mesmo, pois não vê que suas opiniões espirituais, ideias e raciocínios são inúteis e vazios. Aqueles que entendem que a verdadeira sabedoria vem de Deus e é revelada por Deus, é que vão alcançar a verdadeira sabedoria revelada pelo Espírito. Quem tem sua vida em Cristo e confia na verdade revelada pelo Espírito é que pode viver a vida transformada que Jesus já nos deu. Em Cristo temos uma nova vida e o entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui e o conhecimento de nosso destino. A própria vida de Deus está em nós agora. Através de Cristo, Deus permanece em nós e nós compartilhamos sua natureza e sua vida. Que o Senhor te abençoe.